Imagine acordar de madrugada, com o som de passos pesados no corredor. Você se levanta, mas todos estão dormindo. O relógio está parado. São exatamente 3h07 da manhã. E isso acontece toda maldita noite. Agora imagine viver isso todos os dias por quase 10 anos. Foi exatamente isso que aconteceu com a família Perron. E essa história é tão assustadora que inspirou um dos filmes mais assustadores já feitos, Invocação do Mal. Mas o que aconteceu ali vai muito além do que o cinema mostrou. Conheça agora a verdadeira história da casa dos Perron. Em janeiro de 1971, Roger e Carolyn Perron se mudaram para uma antiga fazenda na zona rural de Harrisville, no estado de Rhode Island, com suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Era uma casa enorme, isolada, construída em 1736. Parecia o lugar perfeito para uma nova fase da vida. Mas a felicidade da mudança durou pouco. Já nos primeiros dias, as filhas começaram a notar coisas estranhas. Portas se abrindo sozinhas. Objetos que mudavam de lugar. Vozes sussurrando no escuro. Mas o que parecia apenas coisa da imaginação de crianças rapidamente se intensificou. Carolyn, a mãe, foi a primeira a sentir que havia algo errado. Ela ouvia batidas nas paredes, passos pesados no andar de cima, mesmo quando ninguém estava lá. Flores morriam misteriosamente. As vassouras desapareciam. Cheiros de carne podre surgiam sem explicação. E então, uma presença. Ela sentia ser observada. Às vezes, empurrada. E à noite, via uma mulher parada nos cantos escuros do quarto. Mas aquilo era apenas o começo. Tudo começou devagar. Coisas pequenas. Objetos que pareciam mudar de lugar. Portas que rangeram sozinhas. Luzes que piscavam. Mas aos poucos, aquilo deixou de ser estranho e passou a ser assustador. As filhas começaram a acordar com o som de risadas vindas do escuro e barulhos de arranhões dentro das paredes. Uma delas jurou ver um homem com o rosto desfigurado parado ao lado da cama. Carolyn, a mãe, foi quem mais sofreu. Ela passou a sentir um peso no peito ao andar pelos cômodos da casa, como se alguém estivesse sempre ali, a observando. Ela descrevia a sensação como se alguém morasse com eles, mas esse alguém não era humano. Certa noite, Carolyn estava sozinha na cozinha. Todos já haviam ido dormir. Quando se virou, viu a cadeira se movendo lentamente sozinha. E depois, as portas do armário se abriram ao mesmo tempo, como se algo invisível tivesse passado por ali com violência. As crianças começaram a ter comportamentos estranhos. A pequena Cindy falava que uma voz dizia para ela ficar em silêncio ou seria levada para sempre. Christine acordava gritando no meio da noite, dizendo que alguém puxava seus pés. E April conversava com alguém invisível. Ela dizia que seu novo amigo se chamava Oliver e que ele morava no armário. A fazenda começou a perder a luz. Não só no sentido elétrico, mas no emocional. Todos estavam exaustos, com medo e sem entender o que estava acontecendo. Carolyn decidiu procurar a biblioteca da cidade. E foi ali que ela descobriu algo que mudaria tudo. A casa tinha um passado manchado por tragédias, suicídios e assassinatos. E o nome mais citado nos registros era sempre o mesmo: Bathsheba Sherman. Pesquisando os registros da fazenda e dos antigos proprietários, Carolyn descobriu o nome que surgia vez após vez nos arquivos da cidade: Bathsheba Sherman. Ela viveu na região no século XIX. Segundo lendas locais, era ligada à bruxaria e a rituais satânicos. Bathsheba era acusada de ter sacrificado o próprio filho como oferenda ao diabo e de ter amaldiçoado a terra antes de morrer. Apesar de nunca ter sido condenada formalmente, a população da época a tratava como uma figura maligna, amaldiçoada. Ela teria se enforcado em uma das árvores da propriedade, jurando que mataria todo aquele que ousasse viver ali. Depois disso, diversos relatos começaram a se conectar. Um dos moradores anteriores se suicidou misteriosamente no celeiro. Outro assassinou a esposa com um machado. Crianças desapareceram na floresta ao redor. E vários registros de mortes súbitas e inexplicáveis ocorreram ali. A família Perron começou a crer que algo mais profundo e antigo estava ligado àquela casa. E que a entidade mais ativa entre todas era a própria Bathsheba. As manifestações ficaram mais violentas. Carolyn começou a ser fisicamente atacada. Marcas de arranhões apareciam em seu corpo. Ela dizia sentir uma agulha sendo enfiada em sua pele.
como se alguém estivesse tentando possuir seu corpo. A figura de uma mulher, com o rosto desfigurado e o pescoço torto, aparecia em vários cantos da casa. E era sempre Caroline o alvo de seus olhares. As filhas ficaram cada vez mais instáveis. Uma delas chegou a desmaiar durante uma aparição. Outra ficou trancada sozinha no porão, depois da porta fechar com força, sem explicação. Foi quando eles perceberam. Precisavam de ajuda. Com medo e já à beira da exaustão física e mental, os Perron tomaram a difícil decisão de procurar ajuda especializada. Foi então que, por meio de indicações, chegaram até um casal que já era conhecido por investigar casos sobrenaturais nos Estados Unidos, Ed e Lorraine Warren. Ed era demonologista. Lorraine, médium clarividente. Juntos, já haviam atuado em dezenas de investigações paranormais. E ao chegarem à fazenda em Harrisville, sentiram imediatamente a presença de algo poderoso. Algo antigo e maligno. Lorraine, ao entrar na casa, declarou que o local estava impregnado de sofrimento. Segundo ela, o espírito dominante era de uma mulher, de alma corrompida, que via Caroline como uma ameaça, e queria tomar seu lugar como mãe da casa. O nome que Lorraine captou durante a sessão foi exatamente aquele que Caroline havia lido nos arquivos históricos, Bateba. Durante as investigações, os Warren realizaram sessões de limpeza espiritual, entrevistas com os membros da família e registros de fenômenos. Lorraine teria tido uma visão clara de Bateba, uma mulher com o pescoço quebrado, olhando para ela com ódio. A entidade, segundo os Warren, estava se alimentando do medo dos moradores e canalizando toda a sua força para possuir Caroline. Foi então autorizada uma sessão espiritual mais intensa. O que seria uma tentativa de contato e libertação acabou se tornando um dos momentos mais assustadores vividos dentro da casa. Durante o ritual, Caroline foi levada ao porão. E lá, diante dos olhos de todos, seu corpo teria se contorcido de forma antinatural, enquanto soltava sons que não pareciam humanos. As filhas gritaram. Roger, o pai, tentou interromper o ritual. Foi o caos. Depois daquela noite, os Warren foram expulsos da casa por Roger Perron. Ele acreditava que, ao invés de melhorar, os fenômenos haviam piorado. E por um tempo, de fato, foi assim. Mas, curiosamente, as manifestações mais violentas diminuíram após o ritual. Bateba parecia ter recuado. O medo ainda estava presente, mas algo havia mudado. Era como se o confronto tivesse esgotado parte da força da entidade. A família permaneceu na casa por mais alguns anos. Por dificuldades financeiras, não podiam simplesmente se mudar. Mas, com o tempo, as aparições foram ficando mais espaçadas, até cessarem quase por completo. Quando finalmente saíram da fazenda, levaram consigo cicatrizes invisíveis, lembranças de um tempo em que o terror habitava os corredores da casa. O caso da família Perron chamou tanta atenção que acabou se tornando uma das investigações mais famosas da carreira de Ed e Lorraine Warren. Eles chegaram a registrar boa parte dos fenômenos vividos pela família, mas nunca divulgaram todos os detalhes publicamente. Anos mais tarde, uma dessas histórias aterrorizantes foi levada às telonas. Em 2013, a diretora e roteirista Andrea Perron, uma das filhas da família, colaborou com o cineasta James Van na produção de um filme que se tornaria um marco do cinema de terror moderno. Invocação do Mal. Apesar de algumas liberdades criativas tomadas pelo roteiro, muitos dos acontecimentos mostrados no longa foram inspirados diretamente nos relatos reais da família. No filme, vemos uma versão dramatizada dos fenômenos paranormais, da presença de Bateba, das investigações dos Warren e do suposto processo de possessão. A casa, o isolamento, a tensão crescente, tudo foi cuidadosamente adaptado para capturar o horror que os Perron viveram de verdade. Desde seu lançamento, Invocação do Mal não só se tornou um sucesso absoluto de bilheteria, como também deu origem a um universo cinematográfico inteiro, incluindo os filmes Annabelle, A Freira e outros. Mas por trás da ficção, há algo muito mais perturbador. Essa história realmente aconteceu. O caso da família Perron é um lembrete sombrio de que, por mais que o tempo passe, algumas casas parecem guardar segredos que não querem ser esquecidos. E que, às vezes, os maiores horrores não estão nos filmes. Estão na realidade. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais casos reais tão bizarros quanto esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Toda semana, trago histórias assustadoras, misteriosas e curiosas de diferentes partes do mundo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem toda porta deveria ser aberta. E nem toda casa
Deveria ser habitada.